Olá, eu sou a nutricionista Ana Paula Giorgini e hoje eu vou conversar com você sobre tudo que você precisa saber do sódio. Então vamos lá. Para começar, a gente vai entender o que que é o sódio. O sódio, então, ele nada mais é do que um micronutriente e ele tem uma importância fundamental para o perfeito funcionamento do nosso organismo. E de todos os micronutrientes, ele é o que a gente precisa ingerir numa quantidade maior. Mas por quê? Ele participa do processo de contração muscular, de hidratação, transporte dos impulsos entre os nossos neurônios. Então, as sinapses, que é ali a comunicação entre um neurônio e outro, aquela informação que um neurônio vai mandar para o outro, precisa da participação do sódio também para realizar uma comunicação eficaz. Além disso, o sódio também é responsável pela regulação de água no nosso organismo, da quantidade de água retida no nosso organismo. Então, quando você consome muito sódio, o organismo retém muita água para diluir esse sódio. E aí, quando a quantidade diminui, o organismo passa a eliminar a água, então. Porém, o que que acontece quando existe a deficiência de sódio? Então, é muito difícil de acontecer, mas caso aconteça, a gente pode ter problema aí de hipotensão, que é a pressão baixa, desidratação, porque para que a água seja absorvida corretamente, a gente precisa de sódio. E a hiponatremia. A hiponatremia é uma condição que ela ocorre quando o nível de sódio no sangue está baixo. Então, se o nível de sódio está baixo, o corpo ele começa a reter muita água e vai diluir o sódio que está lá no sangue, fazendo com que o nível fique mais baixo ainda. Então, a gente pode ter náusea, dor de cabeça, confusão mental e fadiga. E pode, inclusive, ser hospitalizado por isso e ter consequências graves aí se não tratado. Mas e aí? O sódio faz bem ou faz mal? Porque a gente está falando que ele faz bem. Então, se a gente precisa dele, a gente pode dizer que ele é um mocinho, né? Na verdade, o problema não é o sódio em si. O problema é a quantidade de sódio que você está ingerindo. Mas por quê? Porque quando você ingere muito sódio, o seu organismo ele entra numa desordem e aí ele começa a reter muito líquido e a sua pressão arterial vai subir. Se esses níveis de pressão arterial estiverem elevados por muito tempo, você pode ter um quadro de hipertensão, que é o que a gente conhece como pressão alta. E é por isso que existe uma ligação entre a quantidade de sódio que você ingere e os valores da sua pressão arterial. E aí a pergunta que não quer calar, né? Sódio é sal? Muita gente acha que o sódio e o sal de cozinha eles são a mesma coisa, mas na verdade não são. O sal de cozinha ele é cloreto de sódio. Ele tem 60% de cloreto e 40% de sódio na sua composição. Então eles não são a mesma coisa, mas é muito comum eles serem confundidos, porque quando a gente fala em sódio, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é sal. E aí, mas quando você vai lá no supermercado e compra um produto, ele pode ser rico em sódio e nem necessariamente ser salgado. Então, um refrigerante, por exemplo, ele vai ter alto teor de sódio e ele é extremamente doce. Por isso que é interessante a gente ler os rótulos dos alimentos e parar de ligar o sódio, o sal ao sódio, né? Porque é cloreto de sódio? É. Tem uma quantidade muito grande de sódio? Tem. Porém, não é só porque é sal que é sódio. Não é só porque tem sódio que é salgado, por exemplo, né? Então a gente pode ver produtos extremamente doces aí, como refrigerante, que tem alto teor de sódio. Mas qual que é a recomendação? Então eu peguei a recomendação da OMS é que a gente consuma 5 gramas de sódio por dia. E o que a gente está consumindo é 12 gramas. Esse, na verdade, sódio não, de sal de cozinha, perdão. Então, quais são as nossas principais fontes de sódio? O sal de cozinha, por causa do alto teor ali, né? Então, é o sal que a gente adiciona no nosso alimento, e o sódio presente nos alimentos industrializados, e o sódio consumido e preparado fora do domicílio. É onde a gente consegue a nossa fonte de sódio aí. Mas como é que eu faço para reduzir esse consumo? Então, como o cloreto de sódio, sal de cozinha, é a nossa principal fonte de sódio atualmente, a melhor estratégia é diminuir o consumo de sal. Mas como é que a gente pode fazer isso? A gente pode utilizar suco de limão, laranja, maracujá para carne, peixes grelhados. A gente pode utilizar o azeite aromatizado com ervas para temperar salada ou para colocar em cima ali de uma massa. A gente pode utilizar o sal de ervas, que o próprio Ministério da Saúde já trouxe uma receita.
A gente pode evitar alimentos industrializados, principalmente embutidos e enlatados no nosso dia a dia, na maior parte do tempo, e trocar aqueles temperos prontos, aquele tempero de carne em tablete, sachê, por temperos naturais. E aqui está a receita que o Ministério da Saúde trouxe de sal de ervas. Então, é meia xícara de sal, meia xícara de alecrim, manjericão, orégano, salsinha, mas você pode colocar outras ervas aí que você goste. Uma dica que eu te dou é você utilizar a erva desidratada, porque ele vai durar mais tempo aí. Você vai bater tudo no liquidificador, então pegue a mesma quantidade de sal para a quantidade de erva que você for utilizar. Bate tudo no liquidificador, armazena num pote de vidro com tampa, aqueles hermético que tem a borrachinha, que não passa nada. E aí você vai consumir no lugar do sal normal. Fica perfeito em salada, em carnes, assados. Então é uma ótima opção aí para você diminuir bastante a quantidade de sal que você utiliza. E lembrando que a quantidade de sal que a gente usa é uma questão de gosto. Tanto que não é a necessidade pelo sal, é o gosto pelo sal. Porque você pode achar uma comida extremamente salgada e a pessoa que mora com você ou que veio visitar você e vai comer a sua comida não acha. Acha que está sem sal ou que tem pouco tempero. Então, assim, é uma questão de gosto. E gosto a gente consegue modular, a gente consegue mudar. Então, por exemplo, se hoje você consome sal e você comer uma comida com um pouquinho menos de sal, você sente ela um pouco sem graça, com o tempo você se acostuma, o seu paladar ele vai se adaptar e você não vai mais achar sem graça, porque você vai se acostumar. Então, para você vai ser gostoso depois de um tempo. Então, vá diminuindo aos poucos, vá substituindo por outras coisas que você também goste, vá aprendendo a apreciar o sabor de outros alimentos. E de pouquinho em pouquinho você vai conseguir diminuir a quantidade de sal que você ingere e, consequentemente, a quantidade de sódio. Então, como a gente viu, o sódio ele é sim um mocinho, ele faz bem, ele é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo, porém, em excesso, ele vai fazer mal, como tudo na vida, né? Então é isso. Se você quiser ver mais conteúdo como esse, você pode me seguir nas redes sociais. Deixa o seu comentário aí embaixo se você tiver alguma dúvida e a gente conversa mais na próxima aula. Obrigada.